A paz do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que a paz dele esteja na tua vida e na minha vida. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Atos, Atos capítulo 23, versículo 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra parte de fariseus, clamou no conselho, dizendo: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho do fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgados. O Sinédrio era o tribunal de júri, era o STF dos judeus. E nos judeus, que eram anciãos, que eram líderes das tribos, havia fariseus e saduceus. Todos serviam a Deus e procuravam observar a lei de Deus, a Torá, o Pentateuco. Só que os fariseus criam na ressurreição dos mortos. E os saduceus, que eram judeus, não criam. E Paulo cria. E ele tocou nesse ponto. Ele tinha um conhecimento profundo daquilo que eles acreditavam, a tradição judaica. E Paulo conhecia a lei de Deus. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, alguém que o instruiu. E ele tocou nesse ponto, porque ele estava sendo julgado para ser morto pelos judeus. E Paulo, sabiamente, tocou nessa questão para que o conselho ficasse dividido. Qual foi a questão? Eu acredito na ressurreição, e vocês? Aí os que acreditavam apoiavam Paulo. E os que não acreditavam zombavam de Paulo. E havendo dito isto, houve dissensão entre fariseus e saduceus. E a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição. Não tem anjo, nem espírito. Mas os fariseus acreditam na ressurreição, que tem espírito, que tem anjo. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas, da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. O que os fariseus estavam dizendo? Olha, Paulo está falando que o defunto Jesus Cristo ressuscitou. Que ele, Jesus Cristo ressuscitado, apareceu para ele no caminho de Damasco. Se Deus apareceu para ele, não vamos resistir isso. Isso é com ele. Os saduceus: mentira, não apareceu nada. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: o Espírito veio de novo falar com Paulo. Que Espírito? O Espírito Santo. Quem é? O defunto Jesus Cristo, que tinha ressuscitado. E Paulo falou para os saduceus que eles não acreditavam. Paulo, coragem. Olha aqui que o Senhor já ia falar com ele. Porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Paulo, o Senhor falou, não era bem isso que eu queria, porque você é apóstolo dos gentios. Mas você ficou obstinado igual um jumento, e você quis fazer a sua vontade de trazer a palavra aqui para os judeus. Por isso que você está preso e já apanhou um pouco. Lembra que quando você estava vindo para Jerusalém, eu falei por meio de muitos na igreja? Não vai, Paulo. Assim vão fazer com o cinto desse homem. Eu te avisei você. Você é teimoso. Mas não tem problema. Não é porque você é um pedrão na vida, um teimosão, que eu vou desistir de você, não. Eu vou cumprir a minha palavra, o meu chamamento em você. Então fica tranquilo, eles não vão matar você, não. Só deram só uma arranhada em você.
E o mesmo testemunho que você deu aqui para os judeus, você também vai dar para César Nero, lá em Roma. É muito rico nós vermos que todos nós somos igual Paulo, obstinados. Deus nos revela algo da sua palavra e nós pegamos algo do conhecimento nosso que tem origem nas denominações, nas religiões, na crença de outros. E muitas vezes nós não conseguimos nos despojar daquilo. E aquilo se torna um tropeço na nossa vida. O que era tropeço na vida de Paulo? O templo. Ele tinha feito votos, ele queria ir lá em Jerusalém, ele queria ir lá no templo. E o que Jesus Cristo tinha dito com respeito ao templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Por isso que Deus destruiu o templo, para o povo abandonar aquele sistema religioso que eles tinham feito para eles. E o Paulo, teimoso, ainda tinha essas coisas dentro dele. E agora ele estava aqui, preso, apanhado, algemado, e o povo querendo linchar ele. Qual o crime que Paulo cometeu? Olha, Jesus Cristo ressuscitou, apareceu para mim, eu sirvo a Ele no meu espírito, porque Ele é o Espírito que dá vida. Um grave crime, né? Pois é. O Senhor quer que nós tenhamos essa experiência de conhecê-lo pessoalmente. Quando você o chama, Senhor Jesus, Ele vem e aparece para você. Agora, se você é um incrédulo saduceu, que você crê nas coisas de Deus, mas você não crê na totalidade da palavra de Deus, que Ele é o Espírito, que Ele criou todos os seres angelicais, que nós temos o nosso espírito humano, e que Deus, que é Espírito, quer vir morar dentro dele, você perde todas estas riquezas de Deus. Mas nós podemos pedir para Ele tirar de nós essa tradição religiosa que nós temos. Da mesma maneira como o templo foi destruído, acabou o sistema religioso judaico, suas tradições. Deus vai destruir todos os sistemas religiosos na grande tribulação. Tá para começar. Se você estiver lá, você vai ser destruído junto. Vamos falar com o Senhor? Senhor Jesus, muito obrigado, porque as fraquezas do nosso irmão Paulo está registrado aqui na Tua Palavra. Ó Senhor, nós somos piores que o Paulo. Nós ainda dizemos, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu avô foi assim, meu tataravô foi assim, e nós vamos ser também. Que erro grave, Senhor. Senhor, só o Senhor pode nos curar dessa obstinação de jumento. Nos limpar, Senhor, nossa mente de todo tipo de sistema religioso, com ou sem nome. Nome moderno ou tradicional. Só o Senhor pode fazer isso na nossa mente. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito venha nos convencer nessa manhã. Que nós possamos abandonar tudo aquilo que é sistema, que vem do diabo, o Teu inimigo. E possamos aprender a seguir o Teu Espírito. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. A boa obra que o Senhor começou em cada um de nós, o Senhor vai completar. Glória a Deus. Amém. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades, antes que a gente coloque diante dele. O que ele deseja é isso. Vamos buscar ele em primeiro lugar? As outras coisas ele vai fazer na nossa vida. Que Deus te abençoe ricamente. Que ele se lembre de mim nesse dia. Glória a Deus.